tem algo muito grave acontecendo na base do Santos. Treinadores. O Santos não tem treinadores bons na base mais. Tinha o Chip fazendo um ótimo trabalho no Sub-20. Tinha o Fernandes fazendo um bom trabalho de transição no Sub-20B, às vezes no 17. Hoje, você pega o resultado do Santos, não só resultado, tá? É resultado mais desempenho. O resultado / desempenho do Santos é pífio. É pífio. O Santos, no Aspirantes, conseguiu ficar atrás do Vila Nova. E não é só por questão, literalmente, tática, técnica, ou literalmente, não, classificou, ou não, na base não conta resultado. Calma. A base, você tem que analisar como você analisa o profissional também, às vezes. No profissional, você entende o seu time ser eliminado jogando bem, né? Isso acontece você ser eliminado jogando bem. Mas você ser eliminado jogando mal é um alerta vermelho. E é isso que tem acontecido com o Santos. O Santos ele tem sido eliminado na base jogando mal, tá? E aí você pode mascarar muitas vezes um jogador bom. Às vezes você não enxerga, você pode até enxergar potencial. O Balieiro, ele sempre foi um jogador. Quando a gente fala um jogador normal, não quer dizer que é algo ruim, é algo bom. Era um jogador que fazia o que tinha que ser feito. Mas ele não tinha oportunidade, às vezes, de se destacar ou chamar muito a atenção, por exemplo, como o Sandri sempre chamou, justamente porque, primeiro, o Sandri, ele não tinha treinador só no Santos, né? Ele tinha treinador de seleção brasileira. Então, se ele, às vezes, estava jogando bem no Santos, ele também estava jogando bem na seleção brasileira. Então, a gente não tinha essa oportunidade com o Balieiro. A gente sempre analisava o Balieiro pelo que ele era no Santos. E os treinadores que ele pegou, por exemplo, o Edinho, no Aspirantes, muito fraco o trabalho dele. Você pega o Aron alves, que chegou a treinar ele, não só nessa passagem, mas anterior, muito fraco. Então, assim, são treinadores que não dão algo a mais para esse jogador. E tem jogador que precisa urgentemente subir para o profissional para ver se, de fato, ele vai ter essa oportunidade. Por exemplo, o John, voltando a falar, o John ele foi emprestado para a Portuguesa Santista, jogou Série A2, Campeonato Paulista Série A2. Isso é vital para um goleiro em desenvolvimento. O goleiro tem que jogar. O John, ele deu umas falhadas absurdas na Briosa, mas faz parte. Ele era jovem e era titular. E hoje, olha onde ele está. Entendeu? A mesma coisa pode acontecer com o Balieiro. O Balieiro, ele é um jogador que o Santos hoje precisa, tá? Ele é muito... o estilo de jogo dele é o que o Santos mais precisa depois do Pituca. O Pituca de 5, né? Especialmente falando. Por quê? Ele tem algo que o Alisson tem e ele tem algo que o Jobson tem. Lembra que a gente brincou lá naquele primeiro vídeo que o jogador ideal para o Santos era uma simbiose de Alisson e Jobson? Tá aí. O Balieiro, ele é alto, ele é forte, ele desarma, né? O que ele rouba de bola, o que ele roubou de bola no Brasileirão nesses 2 jogos que ele participou foi impressionante. Bem, e tem uma coisa que ele faz que o Alisson não sabe fazer: jogar bola. Ele rouba a bola e leva lá para frente. Ou seja, ele dá prosseguimento. Tem um lance que aconteceu no jogo contra o Internacional. Ele roubou a bola, armou o contra-ataque e seguiu a linha do passe. O que é seguir a linha do passe? Não precisa dar aquela disparada igual um cachorro louco até o gol adversário. Não, ele acompanhou a linha do passe. Por exemplo, ele roubou a bola e deu no Marinho. Ele viu que o Marinho carregou, ele seguiu na perpendicular ali no meio de campo. Se a bola sobra, ele já está no meio caminho andado. Ele não vai precisar correr igual o Alisson corre desesperado. Que, às vezes, que enganava muitas vezes a torcida. Falava, olha o carrinho do Alisson. Não, ele teve que correr e dar o carrinho porque ele estava mal posicionado. Então, assim, o Balieiro, ele consegue entender muito bem isso. Então, ele tem essa junção, né? Ele é forte, ele é rápido e ele consegue dar prosseguimento às jogadas. Algo que o Jobson não faz, algo que o Alisson tem muita dificuldade para fazer. E a gente não via muito isso, literalmente, na base, justamente porque ele estava meio engessado num time muito mal treinado. Ele sempre pegou treinadores bem, digamos assim, estranhos, vai. E, bom, para finalizar, acho que a gente teria muito assunto para falar, até pelos vícios do Cuca, né? A gente poderia falar aqui de Thailson, de Lucas Braga, muitos outros jogadores. Mas, para finalizar, mesmo assim, Ceará, foi um erro do Santos? Bem basiquinho. Foi. É a mesma coisa que eu falo do Lourenço com o Jean Mota. Você tem um jogador de 28 anos de idade que não vai dar mais lucro para o Santos, que está em uma fase, já passou o auge dele. Por que ficar teimando com um jogador que não está dando certo, né? Se você tem ainda jogadores mais jovens, que ainda pode te render dinheiro, ou que você pode até perder de graça, né? Caso você não dê oportunidades para ele. Não estou falando que é informação nem nada, só literalmente especulando. E aí? O que acontece? Não estou falando que até falei no meu primeiro vídeo.
O que eu acho que mata muito, ou minou muito, o Anderson Ceará foram as lesões. Ele perdeu muito tempo de poder se afirmar no Santos, porque ele esteve muito tempo lesionado. Mas agora que ele não está lesionado, você deveria aproveitar. E o Santos, eu acho que cometeu um erro. Você ficar toda hora dando uma oportunidade para um jogador que poucas vezes faz algo de diferente do que um garoto iria fazer, para mim é um erro. E só para finalizar de novo, a questão do Ângelo, você acha que foi muito mais um marketing de colocar ele naquele jogo contra o Fluminense, fora de casa, perdendo no Maracanã, só para entrar na lista, aquela lista de só na frente atrás do Coutinho, na frente de Pelé, porque assim, eu achei muito mais uma questão, não estou falando em questão do se está preparado ou não, acho que isso é outra coisa, mas um cara de 15 anos, você acha que foi um erro da maneira que foi feita? Tem uma palavra muito importante no futebol e que no Santos ela nunca é levada em consideração, que é o contexto. Existem jogadores, tá? Extra classe, o Ângelo ele é extra classe, ele vai ser um grande jogador. Acho que é muito. Só se acontecer um negócio muito improvável na carreira dele, uma lesão muito grave, ou o Santos está numa situação irreversível. É muito difícil ele não dar certo. Não estou falando que ele vai virar uma grande estrela do futebol, mas ele tem potencial para ser uma grande estrela do futebol, sim. E ele tem potencial para ser jogador de futebol, tá? Porque ele ainda tem 15 anos. Você falou muito bem, ele tem 15 anos. Ele não pode dirigir, ele não pode beber, ele não pode fazer nada, praticamente. Ele é uma criança. E eu acho que aí. Ele ficar no Maracanã perdendo contra o Fluminense também, né? Acho que entre todas as coisas que ele não pode fazer. Exato, perfeito. Eu não vejo problema de você subir ele eventualmente para treinar. Porque aí até uma coisa, vou pegar emprestado uma conversa que eu tenho com um grande amigo meu, que é o Mozart do Olheiros, em que ele falou um negócio importante. Ele é um cara que acompanha muito a base de todos os times do Brasil que você possa imaginar, inclusive a do Santos. E a gente estava falando, é difícil você dizer que está errado, né? O Santos em utilizar ou subir o Ângelo. Por que é difícil? Porque, primeiro, você vai deixar o Ângelo na mão de quem na base? Os treinadores são ruins na base. No Sub-20, fraco. Olha o Santos, último lugar no Campeonato Brasileiro Sub-20, sabe? E você vê o Santos jogando, é um absurdo. É ligação direta o tempo inteiro, pouquíssima troca de passes no meio campo. Daí você fala, bota no Aspirantes. É a mesma coisa. O Santos no Aspirantes é literalmente 2 pontas espetados e bola invertida o tempo inteiro. E bola na área para o Bruno Marques cabecear, porque ele é alto, então ele vai ter vantagem sobre todo mundo no Aspirantes, porque ali a maioria ainda não tem corpo desenvolvido. Então você não via um futebol ali, entendeu? Não tinha futebol para ele. E aí eu acho que aí entra o detalhe. Se fosse para treinar, para conhecer, daí você, por exemplo, treina no profissional, desce ele um pouquinho, joga aquele jogo do sub-20, joga no sub-23, volta ele pro profissional, treina de novo, desce pro sub-20, sub-23, e aí vai. Eu vou até dar um spoiler. Um dos meus próximos textos é sobre a geração 2004 no mundo, tá? O Ângelo, todo mundo conhece, no mundo inteiro, tá? Ele é um jogador que todo mundo já conhece. E é igual a situação, por exemplo, do Moukoko, que joga no Borussia Dortmund. Ele completou 16 anos semana passada. E na Alemanha, você só pode literalmente participar de um jogo profissional a partir dos 16. Mas ele era um jogador que o Borussia Dortmund queria utilizar com 15 já. Porque ele já era muito extra classe para a idade dele. Ele é muito acima da média para o sub-17, muito acima da média para o sub-20, muito acima da média do sub-21, para o 19, para a equipe B. Então eles queriam deixar ele ali pelo menos para treinar da equipe principal, tá? Porque aí ele não ia perder tempo de competitividade. Isso é importante também na base. A base, quando você fala em competitividade, não é que ela tem que ganhar taças. Ela tem que competir, literalmente, ou seja, tem que buscar algo a mais. Se o jogador de base ele é extra classe, ele não está sendo competitivo na base porque o seu time é uma porcaria, aí você tem um problema. Então você tem que pensar e deixar ele no profissional. Mas não significa que ele tem que jogar. Igual foi essa coisa absurda que fizeram com o Ângelo. Tirou ele do nada do sub-20, deu 2, 3 treinos ali para ele, acho que nem teve isso. E o Cuca não é um cara de treinar coisas táticas, ele é o cara do rachão, né? Então, assim, ele não viu nada de diferente. E aí foi pro Maracanã com 15 anos, estreou, bateu recorde, Maracanã, o maior estádio da história do Brasil, etc e tal. Tem um pouco de marketing, sim, eu acho. Tem um pouco de ludibriar, às vezes, a situação,
por parte até do Santos, que isso é importante para o Santos, porque todo mundo falou, né? A nova estrela brasileira saiu no The Sun, saiu no Guardian, saiu em todos os lugares do mundo. Então, assim, chama atenção. Para o clube também é bom. Então, o marketing pode ser muito destrutivo para um jogador tão acima da média. Eu entendo o fato dele treinar, tá? Até já dei o exemplo do Moukoko, mas tem o Júlio Enciso no Paraguai, você tem o Savinho no Atlético Mineiro, é tudo geração 2004, tudo jogador da geração do Ângelo, que já estão em equipes principais, que já estrearam jovens, mas que não tem esse peso. Eu acho que não pode pôr esse peso ainda no garoto. Ele é um gênio na base? Ele é um gênio na base. Mas você tem que deixar ele se provar, tem que dar um pouco de competitividade. E isso serve de alerta para o Santos perceber que a base hoje do Santos, não estou falando dos atletas e nem da captação, porque as duas grandes coisas do Santos são os atletas e a captação, desculpa. Mas a capacitação, hein, diferente da captação, é péssima. Treinadores ruins, condições ruins, gramados ruins. O CT do Santos, o gramado do CT do Santos é pífio. Não pode chover que já era. Se não for jogar lá, vai jogar no Eurico Mursa. É pior ainda. É horrível o gramado do Eurico Mursa. Então, aí, muitos jogadores se machucam, muito jogador não é bem aproveitado, certo? E aí, você abre até preceito para você contratar treinadores ruins, né? Habituados a sistemas ruins e circunstâncias ruins. E aí, você pode até subaproveitar ou matar um extraclasse como é o Ângelo da vida. Primeira coisa, né? O Santos, ele deixa tudo acontecendo aleatório. Tudo isso que está acontecendo. O Balieiro é uma situação aleatória. O Sandri é uma situação aleatória, porque eles só estão jogando. Porque, primeiro, como você meio falou, o Santos está falido. Segundo, teve um surto de Covid. Terceiro, o treinador não tinha outra opção. O Santos não é, por exemplo, igual o River Plate faz. O Santos não é igual, por exemplo, o Independente Del Valle faz. Dói toda vez pro Santista quando eu falo isso, mas o Santos não faz, por exemplo, igual o Palmeiras está fazendo, ou igual o Grêmio está fazendo, ou igual até o que o Ituano está fazendo, tá? Você não queima jogador, você não joga jogador apenas por jogar. E hoje todo mundo consegue assistir um jogo de base. Você pega lá o MyCuj, digita lá, Paulista Sub-15, você vai ver o jogo do Santos contra o Água Santa, tá? Porque vai ter transmissão. Não vai ter, às vezes, narração, mas você vai ver o jogo. Isso é o que mais importa. Então, hoje, um cara lá na Escandinávia consegue ver o Santos Sub-15 jogando. Hoje, o Santos, na Somália, consegue ver o Santos jogando Sub-17. Então, não é novidade para ninguém. E uma coisa que para muita gente é novidade é o quanto o Santos é largado. Eu já falei, os campos são horríveis em que o Santos joga, tá? Se você tem, se o mote do seu clube é Meninos da Vila, como é que você vai deixar os garotos jogarem em condições tão ruins? É ruim. São bem pífias, coisas horríveis. Ah, mas tem muito time ruim. Não é porque tem muito time ruim que você vai ser ruim. E outra, você é o último time do Brasil que deveria ter uma base ruim, tá? Ou o último time do Brasil que deveria deixar isso acontecer. Porque se você pergunta para um japonês, para um alemão, para um coreano, para um sul-africano, por que você conhece o Santos? Vamos falar do Pelé. O Pelé surgiu da onde? Da base do Santos. E vamos falar do Robinho. Vamos falar do Neymar, vamos falar do Diego. Da onde eles surgiram? Da base. Então, o Santos, primeiro, ele tem que ter muito orgulho da sua história e fazer jus à sua história. E eu não vejo esse orgulho da sua principal história, que é a base. Porque os principais heróis do Santos e provavelmente os grandes heróis que estão por vir do Santos vão sair dali. O Santos não tem dinheiro, tá, para comprar um herói. O Santos tem algo que eu acho que é até melhor do que dinheiro. Capacidade para fazer os seus próprios heróis. E se continuar desse jeito, vai perder esses heróis para outras equipes, ou até, infelizmente, matar esses heróis no momento em que eles precisam da maior ajuda do clube. E eu não vejo isso. O Santos passar longe de ter um tratamento digno para esses garotos. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês que ficaram aqui nesses inúmeros minutos com a gente. E agradecendo o Caio novamente. Até a próxima vez. Tchau.